Todas as nossas experiências baseadas, mesmo nas coisas espirituais, no sentido místico, sobrenatural, estas experiências, elas devem existir, devem ser buscadas. Ninguém deve deixar de buscar os dons, principalmente o de profetizar. Nós devemos buscar e experimentar tudo aquilo que Deus tem para nós em Cristo Jesus, no que diz respeito aos milagres, às bênçãos, à provisão celestial, à saúde, todas as coisas, todas as promessas são nele, em Cristo, sim, por ele o amém, o assim seja, por nosso intermédio, através de nós, ele faz isso para a glória de Deus. Então, sempre e em todo tempo, nós devemos nos firmar na palavra de Deus. Porém, independente de que nós experimentemos as coisas boas, as promessas de Deus, suas maravilhas, seus milagres, independente de que nós estejamos vivendo uma vida tranquila, que é o que nós buscamos viver, segundo o próprio mandamento da palavra de Deus, ainda que estejamos vivendo em provações, tribulações, situações adversas e em lutas, nós precisamos nos firmar constantemente, continuamente, intencionalmente, intensamente na palavra de Deus. Palavra de Deus que nos declara que o conceito, a ideia aqui na nossa mente, o valor, para usar uma palavra bonita, o paradigma que nós devemos estabelecer, é aquele de que nós pertencemos, somos dele, do Pai. Você, eu, nós somos de Deus. Nós fomos comprados por Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo, do sangue derramado naquela cruz. Portanto, você e eu não somos de ninguém, nem de nada, não estamos submissos a ninguém, nem a nada, sem antes, preste atenção na palavra, sem antes estarmos sujeitos, submissos à palavra de Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Guarde isso. A partir daí, a partir do momento que eu estou em Cristo e vivo para a glória dele, e vivo para que ele, por meio da minha vida, possa expressar a vida dele, a glória dele, e a salvação dele, o amor dele, a graça dele, a bondade dele, tudo que é dele através da minha vida, então, nesta hora, eu estou, segundo a palavra de Deus, vivendo para ele, para a glória dele, para que ele seja exaltado. Este é o ponto. Então, você e eu não temos necessidade de ter uma religião, de ter doutrinas e regras humanas para vivermos uma vida que glorifique e que exalte a Deus. Nós, você e eu, precisamos nos submeter e honrar a palavra de Deus e viver para a glória dele. Com este entendimento, com esta revelação que eu prefiro, porque muita gente entende a Escritura, entende a palavra de Deus, mas ainda não teve a revelação pelo Espírito Santo desta verdade, desta palavra. Aí o que acontece? No intelecto, a pessoa quer servir, amar a Deus, viver para Deus, para a glória dele, no intelecto. Mas nos seus membros, no seu corpo, ela vê outra lei que batalha contra a lei do seu entendimento, do seu intelecto, e aprende e a submete debaixo da lei do pecado. Então, nós já falamos sobre isso todos os dias. A primeira e mais importante coisa é nascer de novo, porque se eu não nascer de novo, eu não posso entrar, estar, ver, viver, desfrutar, vivenciar do reino de Deus. Reino é governo, gente. Reino de Deus, na Bíblia, é governo, é autoridade de Deus.
É o governo dele sobre a sua e a minha vida, a autoridade dele, o senhorio dele sobre nós. Para entender isso de forma muito clara, 1 de Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 12, eu já citei bastante esses textos aqui, mas enfim, nunca é demais, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Olha que ponto fundamental. Precisa de regra, doutrina, não toque, não prove, não manuseie, não vá, não faça isso, aquilo, outro? Não, não precisa. Por quê? Porque tudo te é permitido, mas nem tudo te convém. Tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Porque você não se deixa dominar por nada. Por que você não se deixa dominar por nada? Porque você nasceu de novo e o caráter do Espírito Santo, o caráter de Deus, com as suas virtudes, que é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o caráter de Deus, que contém suas virtudes: amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé, domínio próprio. Por que você e eu não nos deixamos dominar por nada, mesmo que nos seja lícito? Porque muitas vezes, meu irmão e irmã, nem tudo o que nós queremos fazer e podemos fazer é pecado. Nem tudo. Mas mesmo não sendo pecado, se não é o melhor para a glória de Deus, eu não farei. Não é pecado eu fazer trilha de moto. Eu faço trilha de moto. Mas desde o final do ano passado, lá em novembro, eu parei de fazer trilha de moto. Qual foi a minha opção? Escolha. Bem, nossas UTIs estavam lotadas. Não tinham mais vagas. As vagas em todos os hospitais estavam estouradas. Não tinha vaga. Então eu pensei, bom, se eu for fazer uma trilha de moto, é um hobby meu, eu gosto, e eu machucar e precisar usar um leito de UTI, por causa do meu hobby, do meu prazer, do meu bem-estar, eu posso impedir alguém que está enfermo e que não escolheu isso. Eu escolhi fazer trilha. O outro não escolheu, ele foi contaminado. E eu poderia ocupar uma vaga no lugar dele. Eu sei que você vai falar, mas a vaga de UTI é separada. Mas houve naquela época, naquele momento, houve uma transição de vagas que estavam para a UTI, vou chamar de situações normais do dia a dia, para a Covid. Então eu ocuparia uma vaga. Qual foi a minha intenção? Permitir, preservar uma vaga. Fazer algo que eu pudesse. Então o que eu fiz? Eu parei de fazer trilha de moto. E até hoje estou, tenho que voltar. Mas eu parei, pensando no próximo. Me é lícito? Me é lícito. Mas convinha? Não convinha. É a minha vontade, é o que eu amo, gosto de fazer como hobby? É. Mas eu não me deixarei ser dominado por nada. Então não é só na questão do pecado. Percebe? Eu gosto de doce, amo. Gosto de comer bem, puxa, muito. Mas eu vigio toda segunda e quarta. Hoje é dia, daqui a pouco eu vou para o Pilates. No meu Pilates tem lá com a Andressa lá uma balança. Aí toda segunda eu chego lá, peso. Na quarta estou lá, com uma pesadinha. Se o meu peso foge, eu volto e controlo. Controlo o quê? Controlo a minha estrutura corporal, o meu peso e a minha alimentação, não só peso, a minha alimentação, para que eu esteja com saúde. Por quê? Porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Quando eu cuido do meu corpo, eu estou cuidando daquilo que Deus comprou e pagou. Quer ver? Nada, meu irmão e minha irmã, seja pecado ou não, porque com pecado, gente, não se negocia. Pecado você rejeita, pecado você simplesmente diz não para ele. Diz para ele assim, pecado,
eu estou morto. Pecado, eu estou crucificado com Cristo e não sou mais eu quem vive. Cristo vive em mim. Por isso, eu não vou obedecer a você para satisfazer os meus desejos, entende? Nada pode nos dominar, porque nós temos o Espírito Santo que nos dá o domínio próprio. Então ele diz assim, não deixarei, olha só, não deixarei. Por que ele não deixará? Porque não significa que isto aqui seja algo que Deus ou o diabo ou circunstâncias possam justificar a nossa atitude. É ruim isso, né? Mas é assim mesmo. Diante das circunstâncias da vida, quem tem o poder de decisão para a minha vida, para a minha história, sou eu. Eu culpo os outros, mas não adianta. Eu quero culpar o diabo, não adianta. Eu quero falar que Deus retardou a resposta, demorou e tal, mas não adianta. Quem deve ter o domínio sobre as minhas decisões sou eu. Não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ei, espírito, alma e corpo. Não existe salvação sem essa dimensão trinária. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É espírito, é alma e corpo. Guarde isto, é fácil. Então, o seu corpo é templo do Espírito Santo. O corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem, uma pergunta para você aqui que está nos acompanhando nesta manhã, vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Você lembra que Jesus disse, eu edificarei a minha igreja? Ele disse, vocês são o meu corpo aqui na terra, nós somos o corpo de Cristo. Então os nossos corpos, seu, meu e de todos aqueles que são membros do corpo da igreja, eles pertencem a Cristo. Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela, pois como está escrito, os dois serão uma só carne? Mas aquele, versículo 17, que se une ao Senhor é um espírito com ele. Olha que coisa tremenda, poderosa. Você é um só espírito. O Espírito de Deus se une ao seu espírito, porque ele te deu um espírito novo na ressurreição. Quando você foi ressuscitado juntamente com Cristo, você morreu com ele, você está com o seu velho homem crucificado com ele, você agora foi sepultado com ele pelo batismo na morte e na ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, você foi ressuscitado juntamente com ele e recebeu um novo espírito, uma nova vida. E neste novo espírito, o Espírito Santo vem e habita e se faz um só espírito com o seu. Então, você agora está unido a ele. Portanto, diz o versículo 18 de 1 de Coríntios, capítulo 6, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Aí vem uma pergunta, meus amados, sobre maturidade cristã, crescimento, sobre não sermos mais meninos, crianças, infantis. Nós necessitamos urgentemente crescer. Maturidade pela palavra. Veja o que a Bíblia diz do seu, do meu, do nosso corpo. Versículo 19 de 1 de Coríntios, capítulo 6. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário, templo, santuário? A gente pensa aqui, né, que templo é aquele prédio que a gente vai lá na rua Eunito Orlando Bonese, naquele prédio nosso ali, ou em outra catedral, em outro prédio. Santuário, templo de Deus hoje é você, sou eu, é o nosso corpo. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita dentro de nós. Não sabem que o corpo
O espírito, você leu aqui comigo, já se uniu a ele, tornou-se um só com ele. Agora, o corpo somente é levado cativa à obediência a Cristo. Os seus sentimentos, suas emoções, seu coração é guardado pela paz dele que está em Cristo Jesus. Olha só, todo o conjunto, espírito, alma, corpo. Não sabe você que o seu corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? O Espírito Santo habita em você. Por isso que nós não precisamos de regras e preceitos humanos, doutrinas institucionais. Porque o Espírito Santo é quem nos guia, nos revela, nos ensina todas as verdades de Deus. Ele habita, que lhes foi dado por Deus, o Espírito Santo, que habita no seu corpo, que é santuário de Deus, que é santuário do Espírito. Este Espírito que foi dado a nós por Deus, o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz, o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Você tem a mente de Cristo. Você pode compreender a mente de Deus porque você tem a mente de Cristo. Você compreende, você tem revelação, porque o Espírito Santo habita, mora dentro de você, controlando suas emoções, sua mente, seu existir. Ele frutifica o caráter com as virtudes de Deus na sua vida, por isso que nada te domina, você tem o domínio próprio, que é dado pelo Espírito, não pela sua mente, não pela sua força, não pela sua capacidade intelectual, mas pelo Espírito Santo. Você tem um domínio próprio, seu corpo é templo do Espírito Santo. Agora, olha essa expressão aqui, irmãos. E que vocês não são de si mesmos. Você acha que você é dono da sua vida? Você acha que você tem autoridade sobre a sua vida? Você acha que você pode mandar em você? Não, você não pode dizer, eu mando na minha vida, a vida é minha e eu faço dela o que eu quero. Então você não nasceu de novo, você não é regenerado, você não é uma nova criatura, você não experimentou a graça de Deus, você não foi transformado por Deus, porque quando você e eu somos transformados, regenerados, libertados, experimentamos o novo nascimento da parte de Deus, o nosso Pai, por meio de Jesus Cristo, na revelação da palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, nós não somos mais donos de nós mesmos. Vocês não são donos de vocês mesmos, vocês não têm autoridade, domínio, governo sobre o corpo de vocês. O corpo de vocês foi comprado, o corpo de vocês foi adquirido. O espírito de vocês que vocês têm hoje é o espírito novo que Deus deu a vocês pelo Espírito Santo, pela revelação da palavra. Agora a alma que vocês têm, ela é controlada, a mente é renovada, transformada. Tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás. Tudo se fez novo, e no novo de Deus ele alcança o nosso espírito, alma e corpo. E o nosso corpo agora é templo do Espírito Santo. Por isso eu não posso fazer com o meu corpo o que eu quero, eu não posso intoxicá-lo com comida. É verdade, o alimento é para o estômago é para o alimento, mas se o alimento intoxica o meu estômago, se intoxica o meu corpo, eu não posso receber, colocar para dentro do meu corpo nada que é tóxico, que vá fazer mal, porque este corpo é templo do Espírito Santo. Vocês foram comprados por alto preço, meu irmão e minha irmã. Vou de novo. Olha lá, segunda e terça, falei tudo isso, falo de novo. Faça terapia, vá ao psiquiatra, tome remédio, faça tudo que for necessário para cuidar da sua saúde, equilibrar o seu bem-estar, suas emoções, sua mente, tudo. Não tem problema, ao contrário, deve ser feito se necessário. Mas, por favor,
Olhe para si todos os dias, faça um exercício de fé, não é de autoajuda, nem de palavra positiva, nem de pensamento positivo, nem de afirmação positiva. Eu vou pensar positivo e vai acontecer, assim como eu pensar vai ser. Não estou falando isso não. Estou falando de você todos os dias, na sua oração, no seu tempo de meditação, de reflexão, de devoção. Você pedir ao Espírito Santo, me revela quem eu sou em Cristo. Me revela, Espírito Santo, o valor que eu tenho a partir da vida de Cristo em mim. Quando você se olhar no espelho, você entenda que você está olhando para alguém, para um ser humano que foi comprado por Deus, por meio de Jesus Cristo, pelo sangue derramado naquela cruz. O preço que ele pagou, diz a Bíblia, vocês foram comprados por alto preço, um preço altíssimo. É o sangue do Cordeiro derramado naquela cruz, a cruz de Cristo, quando ele deu a vida dele por nós, quando ele se entregou por nós, para nos libertar de nós mesmos, para livrar-nos de nós mesmos, para tirar de dentro de nós todo o domínio, toda a pressão, toda a opressão que Satanás, que o inferno, que o mundo, que o sistema maligno deste mundo, que a nossa própria história estabeleceu em nossas vidas. Cristo nos libertou por meio da sua morte, nos dando vida nova por meio da sua ressurreição, e agora nos fez assentar com ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para que nós, você e eu, por meio dele, nele, através dele, na pessoa dele, possamos viver uma vida livre, livre de nós mesmos, livre do nosso passado, livre da cadeia, dos grilhões que nos prendiam. E agora, com esta liberdade, você é livre, você é uma pessoa livre em Cristo Jesus, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E com a liberdade que ele nos deu, nós podemos crescer. A verdadeira maturidade vem pela palavra. A verdadeira maturidade, ela desenvolve-se, ela nos faz crescer a cada dia mediante a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor a cada dia aperfeiçoe esta linda, maravilhosa, graciosa, poderosa, bendita obra de salvação perfeita em Cristo Jesus, para que você desfrute, para que você possa viver na dimensão de tudo aquilo que Deus tem para você, para sua casa, para sua família e acima de tudo. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo, para que você louve a Deus não só com o seu espírito, não só com as suas emoções, mas também com o seu corpo. Que a sua vida, no dia a dia, possa manifestar, expressar a vida de Cristo.